Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Se quiser, você pode ouvir o podcast também no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. O universo tem 13,8 bilhões de anos, centenas de bilhões de galáxias e mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Se vida inteligente é minimamente comum, o cosmos deveria estar repleto de sinais de civilizações. E, no entanto, silêncio total. Esse é o paradoxo de Fermi. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Era o verão de 1950 e Enrico Fermi almoçava com colegas no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México. Fermi era um dos maiores físicos do século XX, ganhador do Prêmio Nobel, arquiteto do primeiro reator nuclear da história, um homem cujo cérebro funcionava em velocidades que intimidavam até outros gênios. A conversa na mesa havia começado com um assunto banal, uma charge em cartoon sobre discos voadores que circulava nos jornais da época. Os colegas riram, mudaram de assunto e a conversa seguiu para outros temas. Mas Fermi ficou quieto por um momento. E então, sem muito aviso, fez uma pergunta que parecia simples e que na verdade era devastadora. Mas afinal, onde estão todos? Os colegas entenderam imediatamente. Fermi não estava perguntando sobre os outros na sala. Estava perguntando sobre os extraterrestres, sobre as civilizações que, se o universo fosse tão velho e tão vasto quanto parecia, deveriam existir aos milhares, talvez aos milhões. Sobre os sinais de rádio que deveriam estar chegando de todas as direções, sobre as sondas, as naves, os vestígios de uma presença cósmica que jamais se manifestou. Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Fermi, e 75 anos depois ainda não tem resposta. Para entender por que o paradoxo é tão perturbador, é preciso entender a escala do argumento. A Via Láctea tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Observações recentes sugerem que a maioria delas possui planetas, e que uma fração significativa desses planetas está em zonas habitáveis, distâncias adequadas para a existência de água líquida. Estimativas conservadoras colocam o número de planetas potencialmente habitáveis só na nossa galáxia na casa dos bilhões. A galáxia tem cerca de 13 bilhões de anos. O Sol tem 4,6 bilhões. Isso significa que existem sistemas estelares com bilhões de anos a mais de história que o nosso. Tempo suficiente para que, se a vida inteligente surgiu lá, ela tivesse evoluído, desenvolvido tecnologia, explorado a galáxia e deixado rastros inconfundíveis de sua existência. Mesmo com tecnologia modesta, digamos, naves que viajam a 1/100º da velocidade da luz, uma civilização poderia colonizar toda a Via Láctea em menos de 10 milhões de anos. Isso pode parecer muito, mas em termos geológicos e astronômicos é uma fração minúscula do tempo disponível. Se há civilizações por aí, elas deveriam estar em toda parte. E, no entanto, não vemos nada, não ouvimos nada. O silêncio é completo. Isso é o paradoxo. Ao longo das décadas, cientistas, filósofos e escritores propuseram dezenas de respostas ao paradoxo de Fermi. Algumas são reconfortantes. A maioria não é. Hipótese 1. Estamos sozinhos.
A mais simples das respostas é também a mais solitária. Talvez a vida inteligente seja tão improvável, tão dependente de uma sequência absurda de coincidências, que a Terra seja o único lugar no universo onde ela surgiu. Cada passo do caminho, desde a formação de aminoácidos até o aparecimento de organismos multicelulares, da consciência à tecnologia, pode ser tão improvável que, multiplicados, resultam em probabilidade virtualmente zero. Essa ideia é chamada de hipótese da Terra rara, desenvolvida pelos cientistas Peter Ward e Joe Kirschvinck. Se estiverem certos, o silêncio do universo não é um mistério, é apenas o som esperado de um cosmos onde somos únicos. Hipótese 2. Eles existem, mas estão longe demais. O universo é incompreensivelmente vasto. Mesmo viajando à velocidade da luz, uma mensagem de uma civilização a 1000 anos-luz de distância levaria 1000 anos para chegar até nós. Talvez o universo esteja repleto de vida e, simplesmente, não houve tempo para os sinais se cruzarem. É uma hipótese razoável, mas incompleta. Civilizações com bilhões de anos de vantagem tecnológica sobre nós deveriam ter sinais detectáveis mesmo a grandes distâncias. A ausência total é difícil de explicar apenas pela distância. Hipótese 3. Eles existem, mas não querem nos contactar. Talvez civilizações avançadas deliberadamente evitem contato com culturas mais jovens, por cautela, por ética, por desinteresse ou por uma política galáctica equivalente ao nosso conceito de não interferência. Essa ideia, popularizada pela ficção científica, é conhecida como a hipótese do zoológico. Somos animais numa reserva, observados de longe por seres que escolheram não perturbar nosso desenvolvimento. Há algo reconfortante na ideia, mas também há algo profundamente incômodo. A noção de que podemos estar sendo observados sem saber, que nossa solidão pode ser artificial. Hipótese 4. Eles existem, mas usam tecnologia que não sabemos detectar. Nossa busca por inteligência extraterrestre tem se baseado principalmente em ondas de rádio, a tecnologia que nós mesmos desenvolvemos para a comunicação. Mas uma civilização com milhões de anos de vantagem pode ter abandonado o rádio há tanto tempo quanto nós abandonamos o telégrafo. Talvez eles se comuniquem por neutrinos, por gravitons, por algum tipo físico que ainda nem descobrimos. Estaríamos ouvindo a frequência errada enquanto o universo conversa em canais que desconhecemos. Hipótese 5. O grande filtro. Essa é a mais perturbadora de todas e merece atenção especial. O conceito de grande filtro foi desenvolvido pelo economista Robin Hanson em 1998 e representa uma das ideias mais angustiantes da especulação científica moderna. O argumento é o seguinte: se civilizações inteligentes são comuns, mas não as vemos, então algo deve estar eliminando essas civilizações, ou impedindo que elas atinjam estágios avançados o suficiente para serem detectáveis. Existe em algum ponto da trajetória evolutiva de uma civilização um filtro, um obstáculo quase intransponível que a maioria não consegue superar. A grande questão é: onde esse filtro está localizado? Se o grande filtro está atrás de nós, se já o superamos, então podemos relaxar. O filtro pode ter sido a origem da própria vida, um evento tão improvável que raramente ocorre. Ou o salto dos organismos simples para os complexos. Ou o surgimento da consciência. Se já passamos pela parte mais difícil, talvez nossa existência como civilização tecnológica seja genuinamente rara e especial. Mas se o grande filtro está à nossa frente, se é algo que civilizações tipicamente enfrentam depois de atingir nosso estágio de desenvolvimento, então a perspectiva é sombria. O filtro poderia ser a guerra nuclear, a destruição ambiental, uma pandemia tecnológica, a criação de inteligência artificial sem controle, o colapso climático.
alguma armadilha que toda civilização jovem encontra e que quase nenhuma consegue atravessar. Nesse cenário, o silêncio do universo não seria um mistério, seria um aviso. E aqui está o detalhe que dá arrepios. Cada vez que cientistas descobrem que a vida é mais comum no universo, cada vez que encontramos um novo exoplaneta habitável, cada vez que detectamos moléculas orgânicas em meteoritos ou em luas do sistema solar, a probabilidade de que o grande filtro esteja à nossa frente aumenta. Porque se a vida surge facilmente, mas o universo ainda está em silêncio, então o obstáculo deve estar em outro lugar, e o candidato mais óbvio é a civilização tecnológica em si. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade de Ohio, captou um sinal de 72 segundos que se encaixava perfeitamente no perfil esperado de uma transmissão de origem artificial. O astrônomo Jerry Ehman, ao revisar os dados, circundou o sinal com uma caneta e escreveu à margem uma única palavra: Uau! O sinal Uau permanece inexplicado até hoje. Nunca foi repetido. Nenhuma fonte natural convincente foi identificada. É um fantasma nos dados. Uma sugestão de que talvez, por um instante, o silêncio foi quebrado. Mas um sinal que aparece uma vez e nunca mais retorna não é uma resposta. É apenas uma pergunta mais específica. O que torna o paradoxo de Fermi tão duradouro é que ele não é apenas uma questão científica, é uma questão existencial. Se estamos sozinhos, o peso dessa solidão é imenso, mas também é imenso o privilégio. Seríamos os únicos olhos através dos quais este universo se observa. A única consciência capaz de contemplar as estrelas e perguntar o que elas significam. Se não estamos sozinhos, mas o universo está em silêncio, então algo elimina civilizações, e talvez estejamos a caminho do mesmo destino sem saber. Nenhuma das respostas é confortável, todas são profundas. E talvez seja exatamente isso que Fermi queria dizer naquele almoço em Los Alamos. Não era uma pergunta com resposta fácil, era um convite para sentar com o desconforto, olhar para o céu e perceber que o silêncio, esse silêncio vasto, antigo e completo, é em si mesmo uma das coisas mais importantes que o universo já nos disse. Se você acredita no poder do conhecimento e quer continuar recebendo conteúdo de qualidade, seja através do podcast, do Instagram ou pelo YouTube, considere apoiar com qualquer valor através do apoia.se para manter ativos esses canais de astronomia e astronáutica. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.